Olá pessoal, vamos dar início a esse vídeo que eu vou explicar para vocês como que eu quero que o trabalho funcione. Atenção para uma primeira coisa antes de tudo começar. Aqui em cima eu estou marcando duas variáveis, x e y, que são o último número de matrícula e o penúltimo respectivamente. Então você tem que preencher isso, tem que estar de olho nisso antes de começar, tanto tá aqui nome e número de matrícula. Então tá, são 5 questões. Como que você responde essas 5 questões, já que eu estou passando no Excel? Não sei. O que eu quero é que, se você responder pelo Word, que toda linha de conta que a gente vai precisar aqui esteja bem definida e apresentada. Ah, não. Eu quero apresentar pelo Word. Então, se você quiser apresentar pelo Word, que esteja escrito direitinho. Eu deixei aqui no Excel, a conta que está aqui no Excel já serve para mim saber como que você calculou. Então, já está pronto, certinho isso para mim. E, por favor, um documento bem organizado, direitinho, para que não seja necessário eu ter que ficar catando onde é que as coisas estão. Então, assim, além de ser respostas certas, que seja bem apresentável. Se for feito um documento Word, que seja bem apresentável. Se for feito aqui, bem apresentado também. Uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção, existem respostas argumentativas. Realmente discorra sobre o assunto, pesquise, para que seja realmente um trabalho completo. Eu vou começar descrevendo questão por questão. Então, vamos pegar primeiro. A imagem 1, que é essa aqui embaixo, até escrever aqui imagem, eu esqueci de escrever. Imagem 1, mostra a sequência de avanço para uma frente de lavra. Considerando, então, as informações de custo unitário de lavra presentes na tabela 1, que é essa aqui, e a relação estéreo-minério presente na tabela 2, identifique se o que está sendo mostrado aqui é viável de ser lavrado por lavra a céu aberto. No nosso caso, lavra em cava. Antes de eu explicar melhor esses dois gráficos aqui, vou vir nesse desenho. Só terminando aqui de dar uma olhada aqui, ó. Identifique se esse avanço, considerando apenas aspectos econômicos, deve ser lavrado pelo método de lavra em cava e céu aberto. Então, o que está acontecendo aqui, se deve ser lavrado pelo método de lavra a céu aberto. Caso não seja, no geral de todos eles, identifique em qual nível será a transição entre os métodos, ou seja, até qual cota vale a pena céu aberto, até qual cota vale a pena subterrâneo. Eu vou explicar isso tudo. O que eu tenho nessa primeira imagem aqui, primeira, segunda, terceira, isso aqui é uma sequência de avanço. Porque olha, observa aqui. No tempo 1, eu tenho essa entrada lateral aqui no nível 5.600, descendo para o 5.575, então tenho nesse nível. Eu vou colocar um avanço vertical aqui para me descer para o nível de baixo. Eu expando esse nível de baixo aqui. Depois eu venho, expando a cava como um todo, nesse nível aqui, o 5.550. Como eu tenho cotas aqui em cada um desses níveis, então eu tenho aqui na tabela 2, nível 5.560, 5.600. Eu tenho a quantidade de estéreo, quantidade de minério e a relação estéreo-minério que eu tenho aqui. De acordo com a relação estéreo-minério na tabela 1, eu consigo saber o custo para se lavrar em cava a céu aberto e o custo para se lavrar subterrâneo. Com essa ferramenta, por nível, é possível sim determinar qual é a zona de transição e se isso aqui como um todo vale a pena ser lavrado por lavra em cava. Então, com isso, você consegue dar essa resposta. Então, isso aí está pronto. A pergunta 2 tem relação com o que está acontecendo aqui. Então, aqui, ó. Qual a metodologia de avanço vertical foi utilizada no tempo 1 e 4? Esse é o tempo 1, esse é o tempo 4. Aqui, lembre-se, você está em dúvida dos métodos de avanço vertical, lá no livro do Rustrolid, Open Pit Minds, ele fala sobre isso, na aula a gente comentou.
Eu tenho uma entrada no nível aqui, que está posicionada em relação ao meu corpo de minério. Aqui, para entrar nesse nível aqui do tempo 4, eu tenho uma rampa com uma relação com o corpo mineral. Então, você vai me falar quais são os nomes desse tipo de entrada e desse tipo de entrada aqui. Vai detalhar exaustivamente sobre as vantagens e desvantagens de cada metodologia. É para escrever mesmo, é para pesquisar, procurar saber uma resposta que seja plausível para o que está acontecendo. Então, fechou questão 2. Questão 3. Utilize seus conhecimentos sobre considerações geométricas para validar / criticar o dimensionamento das estruturas abaixo. Quais são as estruturas abaixo? Velocidade nominal de tráfego, distância de frenagem, raio de curvatura e largura dessa pista aqui da rampa. Então, você vai calcular tudo isso que foi feito e vai dizer se está bom, se está ruim e vai criticar por quê, se não estiver bom. E olha aqui, velocidade nominal 30 e o X aqui. O X está relacionado aqui no primeiro slide. X é o último número de matrícula. Como você vai ter colocado seu número de matrícula aqui para mim, eu vou saber direitinho qual que é. Então, cada aluno vai ter uma conta diferente, um resultado diferente para poder dar a resposta. Então, com isso aqui, a gente recapitula tudo que a gente fez naqueles primeiros exercícios de considerações, que são importantes. Então, se você fez todas as tabelas, isso aqui vai ser moleza de você fazer. 4. Esse aqui já está mais relacionado com os métodos de Lavra em si. Primeiro eu vi transição, depois eu fiz uma questão sobre avanço vertical, voltei nas considerações geométricas. Aqui a gente vai dar uma estudada na 4 e na 5, realmente os métodos de Lavra em K. Aqui, ó. Utilize seus conhecimentos para determinar se o cenário A ou B é mais adequado, ou seja, se eu estiver trabalhando com Lavra em K e eu estou, qual das duas configurações é melhor? Do cenário A ou do cenário B, para absorver as características que o método de Lavra em K tem de melhor, que a gente não precisa nem dizer que está relacionado com seletividade, produtividade, o custo operacional. Qual desses aqui é melhor? E eu pedi para você utilizar esses dados dessa tabela aqui para poder responder. Então, no cenário A, a gente consegue ver que ó, eu tenho várias frentes aqui, eu estou tendo uma separação melhor entre os tipos de produto. Olha aqui, o que eu vou ter de baixa seletividade é só aqui entre o A. Isso vai ter consequência? Vai! Como eu tenho várias frentes, minha produtividade vai ser menor, diluição menor, mas a minha recuperação vai ser muito melhor. O meu custo vai ser maior? Vai. Então, considerando o que a gente tem entre o cenário A e o B, qual é o melhor de acordo com sua opinião, considerando um depósito de minério de ferro? Então, você está querendo dizer que se mudar o depósito, lógico que está escrito isso, diferencia? Diferencia também. É o que está acontecendo aqui no 5. É a mesma coisa do anterior, só que eu pedi, olha, considere um depósito de fosfato. Sendo um depósito de fosfato, mudaria minha resposta? Tem grande chance de mudar. E eu mudei os valores aqui para acompanhar um depósito de fosfato. E aí vocês vão me responder o que vocês consideram que vai ser melhor ou pior. Ou seja, se a sua opinião em relação ao cenário A ou B mudou em relação ao exercício anterior. E argumente mesmo. Use os dados da tabela, use as imagens, use o que vocês aprenderam e leram para dar a resposta. Tudo bem? Então essa é a nossa atividade. Se tiver qualquer dúvida com relação a esse trabalho, o fórum está lá para isso. E aí postem as dúvidas que a gente vai discutindo junto, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau e até mais.